O sinistro pássaro que parte cobre seu rastro e ameaça secretamente a capital. Conteúdo patrocinado. Entendo que é inofensivo, mas... O que fazemos com isso? Perguntou Eleonora. Parece uma masmorra. Nós deixamos, respondeu Vandaliel. Seriamente? Não vamos tentar entrar? Perguntou Zran. Isso é muito perto da cidade, disse Vandaliel. Seria problemático encontrar aventureiros vindo para investigar quando voltamos, não é? Além disso, mais importante, precisamos procurar a princesa Levia. Isso é verdade, concordou Eleanora. Vandaliel decidiu que discutiriam sua habilidade de construção de labirinto mais tarde. Não era uma habilidade que ele pudesse investigar perto da cidade, de qualquer maneira. No dia seguinte ao pequeno incidente em que uma criança Dhampir fugiu da guilda dos aventureiros por algum motivo desconhecido, a cidade de Niarki estava passando por um dia comum, como sempre. Além da ausência de viciados comprando drogas e homens indo para o bordel que eles conheciam, era para ser apenas mais um dia como ontem. A vida de Daene foi uma série de pequenos infortúnios. As coisas nunca foram do jeito dela. Seu pai se machucou, forçando-a a trabalhar para sustentar sua família. Assim que seu pai se recuperou e pôde trabalhar novamente, ele a obrigou a se casar. Sua sogra trabalhava como uma empregada, e logo depois que a sogra morreu, o homem com quem Daene se casou também morreu. A vida continuou ocupada para ela. Justamente quando ela pensou que poderia ficar à vontade quando seu filho se casasse, seu filho acabou sendo uma criança ingrata, pegando sua esposa e indo embora, não mostrando nenhum sinal de querer tornar a vida mais fácil para seus pais. O único que ouvia as palavras de Daene era seu sobrinho tolo. Nada de bom aconteceu depois disso também. Um ciclo interminável de cultivar maçãs e vendê-las. Daene caminhava à frente do grupo como se arrastasse as pernas pelo chão. Naquele dia, ela estava vendendo maçãs no mercado como de costume quando viu um garoto com dinheiro passando. Mas sabe, nunca esperei que pudesse continuar depois que morresse. E pensar que aquela pessoa me confiaria isso depois da minha morte. Tenho certeza que vivi minha vida inteira com o único propósito de morrer Ontema. É por isso que eu estava Buornin. Daene sentiu uma sensação de realização que nunca havia experimentado enquanto estava viva. Ela até se sentiu orgulhosa pelo fato de poder fazer parte de algo maior. Daene emergiu da passagem escura e confortável para uma floresta. Esta era uma floresta que ela lembrava. Esta era a floresta onde ela havia morrido. Se ela passasse por aqui, chegaria à cidade de Niarki. Daene poderia guiar seus companheiros por este lugar enquanto sussurrava a importante missão que lhe fora confiada. Mal, em, matar, ei, matem Heinz. Daene, que vendia maçãs no mercado até ontem, avançava como parte de um grupo de mais de 1000 mortos-vivos. Uma masmorra apareceu de repente no que tinha sido uma floresta normal até ontem, e uma grande onda de monstros transbordando dela, consistindo principalmente de mortos-vivos, estava se aproximando da cidade de Niarki. Eu sou um alegre mercenário Sa'an. Hoje vai ser alegre, fumo de tirar o fôlego, um certo indivíduo cantou enquanto arava a terra com uma enxada e espalhava fertilizante pelo chão. Você quer mais conchas quebradas? Deixa comigo, querida. Flark, que já havia sido um escravo criminoso de propriedade da Greenwind Spear Hyle, estava felizmente obedecendo às instruções das Monster Plants. Conteúdo patrocinado. Agora que ele havia se transformado em um zumbi, era impossível que seu coração disparasse. Mas por alguma razão era assim que ele sempre foi agora. Ele até cantava à noite, então ele foi até mesmo evitado por seus companheiros zumbis. Aliás, era um completo mistério como Flark poderia interpretar com precisão e imediatamente o que as plantas monstro queriam, apesar do fato de não terem olhos ou boca para se comunicar. Flark dava uma resposta diferente cada vez que era perguntado, então ninguém sabia a verdade. A resposta mais comum que ele deu foi que ele era capaz de ouvir as vozes das fadas. Ei, Flark! Vamos deixar os campos para vocês! Gritou um titã morto-vivo cujo corpo inteiro irradiava fúria. Aparentemente, os titãs mortos-vivos de Talochein estavam prestes a iniciar um plano para recuperar as crianças que haviam sido roubadas deles. Flark não sabia os detalhes exatos do plano, mas ele não teve escrúpulos com isso. O Santo Filho nos disse para deixar as plantas monstro para você, então não nos decepcione. O titã disse a ele. Claro! Flark gritou de volta. Por alguma razão, Vandaliel confiava nele e tinha expectativas sobre ele.
Ouvir isso foi o suficiente para acabar com o cansaço de Flark. Não que zumbis como ele sentissem fadiga em primeiro lugar. Pulando pelo campo ele colheu vegetais, usou um tractor golem para colher trigo e checou os Ents imortais. Olha aqui, olha aqui. Na floresta dos Ents imortais, havia um portão de madeira feito de várias plantas entrelaçadas que certamente não estavam lá ontem. Por alguma razão, uma masmorra apareceu. Kanata, que estava sentado em sua carruagem e viajando pela rodovia, estava se aproximando lentamente da localização de Vandaliel que ele conhecia por meio de seu target radar, mas havia coisas que frequentemente o confundiam. Que tipo de truques aquele bastardo morto-vivo usou? Ele se perguntou. Graças ao radar, Kanata sabia os detalhes exatos de onde Vandaliel estava. Disse a ele não apenas a distância, mas também a diferença de altura entre a posição de Kanata e a de Vandaliel. Segundo o radar, Vandaliel viajava cerca de 300 metros acima do solo na noite passada. Kanata não tinha relógio, então não poderia ser totalmente preciso, mas fazendo um cálculo aproximado com base na distância e no tempo que Vandaliel havia percorrido, sua velocidade era de cerca de 60 ou 70 km por hora. Ele viajou dessa maneira por várias horas antes de finalmente descer ao nascer do sol. Como Kanata não tinha um mapa preciso, ele só podia fazer uma estimativa aproximada, mas era provável que Vandaliel tivesse parado na capital do Ducado de Artner. O problema não era o lugar onde Vandaliel estava, mas como ele havia viajado até lá. O fato de que ele tem uma quantidade louca de mana que é mais de 100 milhões foi incluído na informação que o Deus me deu, mas ele não deveria ser capaz de usar nenhuma magia além da magia de atributo de morte. Como ele está voando neste mundo que não tem aviões ou helicópteros? Kanata se perguntou. De acordo com as informações fornecidas a Kanata, Vandaliel deveria ser incapaz de usar qualquer magia além da magia de atributo de morte. E o que Kanata sabia sobre a magia do atributo da morte era o conhecimento detalhado nos documentos que haviam sido deixados para trás na origem e as informações incompletas, que Rodcourt lhe dera. Kanata havia analisado essa informação para concluir que, ao contrário de seu título, a magia do atributo morte era especializada para uso na medicina. Ele acreditava que poderia lidar com isso contanto que tivesse uma maneira de bloquear veneno e doença, que era o tipo de magia que seria uma habilidade exclusiva sazonal em um jogo. De acordo com sua análise, não havia feitiço de atributo de morte que permitisse ao usuário voar pelo céu como um pássaro. Ele não adquiriu afinidade por nenhum outro atributo. Que método ele usou para voar? Certamente ele não vai me dizer que criou um avião, vai? Kanata se perguntou se Vandaliel havia usado seu conhecimento da Terra para construir um veículo, mas decidiu que provavelmente era muito difícil conseguir isso, afinal. No exército, Kanata recebeu todos os tipos de treinamento e aprendeu sobre tecnologia avançada. Se ele quisesse, provavelmente poderia reunir materiais e criar um planador ou, com sua magia, um balão de ar quente. Mas provavelmente seria impossível percorrer aquela distância naquela velocidade apenas com um planador, e fazê-lo com um balão de ar quente estava fora de questão. Foi por isso que Kanata pensou que deveria ser um avião, mas sabia que provavelmente era impossível construir um, mesmo que Vandaliel tivesse o conhecimento necessário para fazê-lo. Não, em teoria poderia ser possível, mas exigiria que todas as ferramentas fossem construídas à mão, sem falar em cada parafuso, e o avião teria que ser projetado antes de ser montado. Um avião otaku poderia ser capaz de construir um avião a hélice em alguns anos, mas era difícil acreditar que Vandaliel tivesse sido um avião otaku quando ainda era conhecido como Amamiya Hiroto. Ah, pensando bem, este é um mundo de fantasia, não é? Kanata lembrou. Não é simplesmente um mundo em uma era primitiva. O deus também disse algo sobre dragões. Ele pode ter domado um monstro ou morto-vivo que pode voar enquanto carrega alguém. Diga, o que você acha? Kanata se virou para perguntar às mulheres seminuas deitadas na carruagem. Depois de roubar a carruagem do mercador, Kanata estocou comida e equipamentos na cidade. Com isso dito, ele realmente não tinha vontade de usar uma armadura de couro feita de peles de monstros com os quais não estava familiarizado, e ele não conseguia nem suportar a visão de uma armadura de metal de aparência pesada. No final, a única armadura que comprou foi um par de botas e algumas luvas feitas de couro de fera. Para compensar isso, ele comprou uma faca revestida de prata como contramedida contra mortos-vivos, um arco e flechas entre outras coisas como armas.
Ele também comprou um cajado curto, que serviria como meio de canalizar sua magia, enquanto reclamava que em Oride havia itens como anéis, luvas e implantes de braço que tinham a mesma função. Conteúdo patrocinado. Ele também queria uma besta, mas aparentemente não poderia ser comprada no Artner do X sem documentos de identificação, então ele desistiu disso. Ele pensou em recuperar suas forças com uma refeição deliciosa e uma cama limpa, mas nenhuma refeição ou cama do tipo que Kanata exigia poderia ser encontrada em uma cidade de Lambda com uma população de apenas algumas 10.000 pessoas. Ele particularmente não queria comer a carne bizarra de monstros. Decidindo que ele teria mulheres em vez disso, Kanata foi para o distrito da Luz Vermelha, apenas para ser presenteado com prostitutas bestas, anões e titãs. Este mundo não tem nada além de lixo? Ele se perguntou. Aparentemente aconteceu que não havia prostitutas humanas disponíveis, mas Kanata decidiu que não estava interessado em pagar para comprar produtos de baixa qualidade e deixar o distrito da Luz Vermelha para trás. No dia seguinte, ele viu por acaso a Guilda dos Aventureiros, lembrou-se das palavras de Rodcourt e decidiu tentar se registrar, pensando que poderia comprar uma besta se o fizesse. As coisas correram bem até a metade. Ele estava calmo o suficiente para olhar para a recepcionista do elfo e pensar, pensando bem, nunca consegui assistir ao último filme dessa trilogia sobre o anel. Mas antes que ele percebesse, ele estava cercado por soldados e aventureiros. Aparentemente, entre as mercadorias que Kanata havia vendido, havia produtos que eram vendidos apenas pelo comerciante que ele havia roubado. Isso colocou as autoridades em seu encalço. Chama, Kanata sussurrou, desencadeando um ataque de atributo de fogo contra os soldados ameaçadores ao seu redor. Como os soldados e aventureiros que presumiram que Kanata era um simples bandido e os recepcionistas que tiveram o azar de estar lá foram engolfados pelas chamas. Ele usou Gungnir para deslizar pelo prédio, a superfície do solo e as paredes externas da cidade para fazer uma fuga. Eles provavelmente ainda estavam supondo que Kanata estava dentro da cidade e conduzindo uma busca inútil. E então Kanata viajou pela rodovia e encontrou a carruagem de outro comerciante, que ele atacou e roubou. As mulheres seminuas na carruagem agora eram os aventureiros que estavam guardando aquela carruagem. Foi surpreendente para mim, mas a Guilda dos Aventureiros não era nada de especial, disse Kanata. Suponho que seja natural, já que ainda sou um dos Bravers, apesar de ser um degenerado. Os valores de atributo de Kanata eram equivalentes aos de um aventureiro de classe D, suas habilidades para um aventureiro de classe C e sua magia para um aventureiro de classe B ou A. Ele não era invencível de forma alguma. Se ele não tivesse Gungnir. Não, mesmo com Gungnir, se ele tivesse ficado na cidade e continuado sua fúria, ele teria sido derrotado pelos aventureiros e cavaleiros da classe C no momento em que ficou sem mana. Ele não conhecia nenhuma habilidade marcial ou magia sem atributos e desconhecia os efeitos de muitas habilidades. A propósito, você não vai responder? Ele perguntou às mulheres. Ah, pensando bem, eu já matei você. Cara, eu não lembro de ter matado aquela mulher ali, mas... acho que não estanquei direito o sangramento dela quando cortei os tendões dos membros dela para ter certeza que ela não resistiria. As aventureiras de quem Kanata desfrutou brevemente estavam todas mortas. Como ele não pagou por eles, ele até conseguiu aproveitar a pessoa fera e a mulher anã até certo ponto. Era certo que Kanata já estava sendo procurado como um criminoso perigoso. Afinal, ele lançou um feitiço avançado de atributo de fogo e matou muitas pessoas dentro da Guilda dos Aventureiros. Para recuperar sua honra, a própria guilda o estaria caçando com ainda mais zelo do que os soldados. Mesmo que usasse Gungnir, provavelmente seria capturado e morto dentro de alguns anos. Mas como Kanata poderia se comportar assim apesar desse fato? Como ele poderia praticar uma violência tão sem sentido sem sentir culpa ou medo de ser punido? A resposta para isso era que Kanata havia sido essencialmente transferido para cá, e ele nem conseguia perceber nenhum valor nesta terceira vida dele. Vandaliel já havia pensado que a Memiya Hiroto e os outros reencarnando com ele não seriam capazes de colocar a mão nele sem problemas porque quando reencarnassem em Lambda, nasceriam de pais que os tivessem dado à luz. Eles teriam família e amigos em Lambda, uma sociedade da qual eles dependiam. Eles teriam que viver em Lambda até morrerem.
Se eles fizessem algo imprudente, eles simplesmente estariam apertando um laço em volta do próprio pescoço e até causariam problemas para sua família, amigos e amantes em Lambda. Mas alguém transferido para cá diretamente de outro mundo não teria nenhum vínculo com o mundo de Lambda. Para dar exemplos extremos, tal pessoa poderia extravasar sua raiva e matar pessoas inocentes, roubar outras porque não tem dinheiro e estuprar mulheres para seu próprio prazer antes de matá-las, desde que garantisse sua própria fuga, já que não teria preocupações para ninguém além de si mesmo. Mesmo se ele fosse pego e punido, ele não causaria nenhum problema. Não havia uma única pessoa que ele quisesse evitar causar problemas neste mundo estrangeiro, então ninguém seria incomodado. Kanata era tecnicamente alguém que reencarnou e renasceu, mas ele veio para Lambda com um corpo físico da mesma idade que tinha em sua vida anterior. Basicamente não havia diferença entre ele e alguém que havia sido transferido para cá diretamente. Assim, ele não tinha o bom senso e a ética deste mundo que alguém reencarnando e fazendo coisas desde a infância aprenderia. Tal pessoa entenderia, para o bem ou para o mal, que os habitantes deste mundo eram humanos, assim como eles, mas Kanata não tinha aprendido isso. Ele também não tinha nenhuma intenção de fazê-lo. Mais importante ainda para Kanata, esta terceira vida em Lambda nada mais era do que uma conexão com sua quarta vida. Ele também estava tratando as pessoas deste mundo com total desprezo. Para ele, eles eram primitivos vivendo em um mundo inferior à Terra e à origem. Não, ele pode nem mesmo considerá-los seres vivos. Status, habilidades, elfos, pessoas-fera, anões, para ele Lambda parecia um jogo muito realista. Ele não conseguia pensar neste mundo como realidade. Ele não vai voar para outro lugar se eu for para a capital agora, vai? Seria uma verdadeira dor ter que descobrir uma maneira de cruzar a cordilheira, Kanata murmurou para si mesmo. A informação que Rodcourt lhe deu estava cheia de buracos, então embora Kanata soubesse que a fortaleza de Vandaliel estava além da cordilheira, ele não tinha ideia de como Vandaliel havia atravessado a cordilheira, nem sabia nada sobre a própria fortaleza. Bem, se eu tiver esse destino, ou algo assim, tenho certeza que poderei matá-lo. Ah, mas antes disso, tenho que me livrar dessa carruagem e desses cadáveres. O mercado de Nenlan, a capital do Ducado de Artner, estava cheio de animação sob o sol quente do verão. Conteúdo patrocinado. Como o ducado estava localizado no interior, a maioria dos produtos marinhos eram secos, salgados ou em conserva. Havia apenas alguns produtos frescos do mar, pois exigiam itens mágicos para preservá-los enquanto eram transportados. Mas fora isso, havia uma variedade abundante de produtos disponíveis para compra. Esse tempero, nunca vi antes, disse Eleanora. Sim, é um produto especial deste país. Não é vendido em outros ducados, o lojista disse a ela, olhando para ela sem nenhuma sutileza. Bem então, posso ter um pouco? Eleanora perguntou com um sorriso. Sim. Obrigado, disse o lojista. Mas você não preferiria ter o material em pó? Está bem, por favor, dê-me a fruta, pediu Eleanora. Você é um grande conhecedor para um comprador de primeira viagem. Olha você aqui. Depois de receber um saco com a especiaria, Eleanora dirigiu-se a outra loja. Ei, a moça bonita ali, um comerciante de acessórios gritou para ela. Você não vem dar uma olhada? Eleanora não lhe deu atenção. A tarefa que Vandaliel lhe havia confiado era a coleta de especiarias, legumes e frutas. Fufufu, seus orgulhosos produtos especiais perderão sua exclusividade para a magia de Vandaliel-sama. Ela disse para si mesma com uma risada. Com a magia do atributo morte, era possível evitar que plantas difíceis de cultivar morressem. Embora a água ainda fosse necessária, era possível cultivar plantas alpinas nos desertos. Apesar disso, em Origin, mesmo que as plantas crescessem, era difícil fazê-las produzir flores e frutos em condições tão duras. Mas os organismos sofreram mutações muito mais facilmente em Lambda do que em Origin. Era certo que se essas plantas fossem plantadas em Taloshein, elas se transformariam em Monster Plants ou em Mortal Ence e produziriam frutos. Assim que a bolsa nos braços de Eleanora fosse entregue a Vandaliel e levada para Taloshein, o Ducado de Artner perderia sua força industrial. Embora isso só fosse significativo quando Taloshein começasse a negociar com outros ducados. A própria Eleanora realmente não entendia quanto sofrimento suas ações causariam ao Ducado de Artner. Parece um pouco vazio para dizer em voz alta, Eleanora murmurou.
Vandaliel-sama disse que iria causar uma calamidade, então ele deveria estar causando uma calamidade adequada. Eleanora e todos os outros que haviam percorrido uma distância que levaria um mês a pé em uma única noite com as asas de forma espiritual de Vandaliel, nada sabiam sobre o ataque dos monstros que apareceram na cidade de Niarki alguns dias atrás. Agora então o próximo é: essa fruta eu nunca vi antes. Você é um viajante, Ojo-san? Esta fruta é um produto especial deste ducado. Não pode ser cultivada em nenhum outro lugar. É o orgulho da minha terra natal. Eu vejo. Então acho que vou levar um pouco. No final tenho que rejeitar a sociedade deste ducado. É assim mesmo. Isso mesmo. É assim mesmo. Embora estivesse de frente para o mestre da guilda dos magos, que se contorcia com o branco dos olhos aparecendo, Vandaliel estava tendo uma conversa que se aproximava muito de um monólogo. Quanto ao motivo pelo qual o mestre da guilda dos magos havia entrado em estado vegetativo, o motivo era que ele era um indivíduo com conexões com os vampiros de raça pura. Vandaliel, que aprendeu essa informação com o vampiro que ele transformou em um morto-vivo na cidade de Niarki, atacou o mestre da guilda na manhã de sua chegada a Ninlan. Ele perguntou o paradeiro do mestre da guilda aos inúmeros espíritos que se aproximaram dele no momento em que ele chegou a Ninlan e assaltaram sua mansão. Ele cobriu todo o edifício em uma barreira de absorção mágica que corria ao longo de suas paredes antes de derrotar o mestre da guilda. O mestre da guilda provavelmente teria sido um inimigo poderoso se tivesse permissão para usar magia, mas dentro da barreira de absorção mágica, ele não passava de um velho. Bem, depois de ter voado uma distância tão longa com suas asas de forma espiritual, custou a Vandaliel o resto de sua mana restante para criar a barreira. Braga, Vran e Eleanora usaram ataques físicos para derrotar os magos que não podiam lançar magia e os guardas do Guild Master. Depois disso, Vandaliel pensou muito sobre como interrogar o teimoso mestre da guilda que possuía resistência a veneno e decidiu tentar usar a habilidade Invasão Mental. Conteúdo patrocinado. Com isso dito, tudo o que ele fez foi fazer cabeças adicionais e olhar diretamente nos olhos do mestre da guilda enquanto sussurrava em ambos os ouvidos. Por uma mera hora. Como resultado, o Guild Master entrou em estado vegetativo. Vandaliel se perguntou se não havia problema em simplesmente matá-lo depois de extrair informações dele. Bem, ele fez muitas coisas ruins para aprender conhecimentos proibidos de Ternecia, então não sinto pena dele de forma alguma, disse Vandaliel. Sinto muito. A habilidade mental invasão é poderosa, mas difícil de segurar. Tenho que treinar direito com isso, disse Vandaliel. A rigor, os efeitos produzidos pela habilidade eram mais devidos ao fato de o próprio Vandaliel ter uma personalidade de perdoar seus inimigos do que devido às características especiais da habilidade em si. Acho que está tudo bem desde que coloquei minhas mãos nos arquivos proibidos. Entretanto, ele decidiu. Vandaliel usou a transformação da forma de espírito em todo o seu corpo, usou possessão no mestre da guilda quebrado e manipulou seu corpo para obter acesso com sucesso ao domínio proibido da guilda dos magos. A possessão era um feitiço de atributo de morte que ele havia inventado recentemente. Em vez de assumir alguém, era mais como compartilhar seu corpo. Normalmente não permitiria que Vandaliel roubasse o controle do dono do corpo. No entanto, ele foi capaz de manipular o corpo do mestre da guilda cuja vontade havia entrado em colapso. Graças a isso, ele ganhou conhecimento proibido a um preço de venda de pechincha. Bem, não parece que ele tenha nenhum conhecimento que seja imediatamente útil, disse Vandaliel para si mesmo. Descobri uma maneira de criar homúnculos, relatou um dos clones de Vandaliel. Mas parece que ter um contrato com um deus maligno é um requisito. Um feitiço que controla as mentes dos outros. Seu procedimento é problemático, então é desnecessário considerando que eu tenho a habilidade mental Incrossmental, disse outro. Este veneno é inferior ao veneno que já posso criar, não é? Seu custo de mana também é desnecessariamente alto. Só porque era um conhecimento proibido não significava que tudo era útil. Muitas das informações aqui eram coisas de que Vandaliel já era capaz ou versões inferiores de coisas que ele já podia fazer. Bem, provavelmente não poderia ser ajudado, considerando que a magia do atributo morte tinha muitos feitiços que seriam considerados técnicas proibidas. Mas pensar que feitiços que criam variações artificiais de monstros seriam considerados proibidos. Eu não seria preso se as pessoas descobrissem as coisas que fiz em Talosheim? Vandaliel se perguntou.
Não, suponho que tudo bem, desde que eu não seja um membro da Guilda dos Magos. Bem, isso significa apenas que não posso me juntar a eles, acrescentou um de seus clones. Ter que considerar o quão estreitas são as portas de cada guilda. Que triste. Claro, a Guilda dos Aventureiros aqui era a mesma que na cidade de Niarki. A admissão na Guilda dos Magos exigia a aprovação de um instrutor ou uma carta de recomendação de um membro do posto de praticante ou superior, bem como de um nobre. Alternativamente, exigia que a pessoa possuísse qualificações que certificassem a graduação em uma escola de magos. A Associação dos Trabalhadores exigia que os candidatos realizassem trabalhos manuais sob a supervisão de um instrutor ou supervisor. O Commerce Guild exigia que os candidatos estivessem preparados para conduzir negócios e pagar uma taxa de admissão. A Guilda dos Tamirs exigia que os candidatos estudassem com outros membros, tivessem uma recomendação ou de outra forma provassem que podiam de fato domar monstros para um membro da equipe da guilda. Embora seus nomes diferissem um pouco, todas as guildas exigiam as mesmas coisas para registro. Entre eles, o que Vandaliel provavelmente poderia se candidatar era a Guilda dos Domadores, mas se ele exibisse o fato de ter domado monstros como Eleanora, uma vampira nobre, ele seria notado pelos vampiros de raça pura, subordinados que ainda estavam em Nenlan. Se ele exibisse seu zumbi ninja, titã, Zran ou Braga e os outros goblins negros, ele causaria um alvoroço. Também havia a opção de simplesmente criar um golem para demonstrar sua habilidade, mas então ele poderia simplesmente ser chamado de alquimista. Registrar-se em uma guilda de aventureiros em outro lugar depois que as coisas se acalmarem é a opção mais realista, afinal concluiu Vandaliel. Vou pensar em me registrar na Guilda dos Tamers e na Guilda do Comércio depois disso. Bem, então vamos nos retirar por enquanto, disse outro dos clones de Vandaliel. Vandaliel, que havia se clonado para pesquisar os arquivos proibidos, reuniu todos os tomos proibidos e itens amaldiçoados que pareciam ter valor e começou a se preparar para partir com eles em mãos. Ele já havia usado os aliados dos vampiros de raça pura, os membros de alto escalão da Guilda dos Magos, como manequins de prática para invasão mental e os transformou em vegetais. Ainda usando a possessão no mestre da guilda, ele convocou os magos um por um, dizendo-lhes que havia algo para discutir. Trouxe a boca do mestre da guilda perto de seus ouvidos como se fosse sussurrar algo confidencial. Desfez a possessão sobre o mestre da guilda e estendeu sua língua estreita nos ouvidos dos magos para administrar veneno e capturá-los. Depois disso, ele usou mental incroamente até entrarem em estados vegetativos. Sempre imaginei que os magos fossem mentalmente fortes, disse Vandaliel. Ordená-los a carregar tomos proibidos e itens amaldiçoados fora dos arquivos proibidos não foi difícil. Eles eram todos indivíduos importantes, afinal. Finalmente descobri o paradeiro do cemitério subterrâneo, então acho que vou começar a cavar um túnel esta noite, decidiu Vandaliel. Conteúdo patrocinado.